As outras duas partes estão aí na descrição e no primeiro comentário fixado. O Ushio, a Nakamura e a Ino saíram de férias por um tempo. Os avós da Nakamura dão um tchauzinho para ela em frente à sua loja. Lá no oceano, o Ushio e a Nakamura brigam um pouco e o Tora, que também foi viajar com eles, saiu para curtir um pouco no meio do oceano e foi embora para ver como era lá. Ali tinha um garoto que estava mexendo nas coisas do Ushio e jogando areia em tudo. Vendo isso, o Ushio fica muito bravo com o moleque, mas a Nakamura e a Ino também foram lá e pedem pro Ushio soltar ele. Ela explicou pro menino que ele não deveria fazer isso, mas o moleque joga água nela e sai correndo. Agora nós vemos os três indo para a lojinha na praia do avô da Nakamura. Ele diz para elas que o nome do menino é Tatsuya. Depois dele ter perdido a sua mãe, ele começou a fazer muitas brincadeiras por aí que não agradava a todo mundo. Enquanto eles conversam, o Tora tinha ido longe demais no oceano. Então, de repente, ele sente que tinha alguém ali, e ele de fato pergunta isso. Então, do nada, uma voz pergunta se ele era o Muro-sama. O Tora responde que ele tinha esse nome há 500 anos atrás. Ele pede para a voz sair debaixo da água. Então, um homem misterioso apareceu e o nome dele é Uzimato. Ele quem gerencia os monstros marinhos e já faz isso há muito tempo. O Tora pergunta o que ele estava querendo e o Uzimato pede a sua ajuda para destruir um monstro cujo nome é Ayakashi. Esse monstro era enorme e o corpo dele é feito das almas das pessoas que morreram no mar. Mas agora o Uzimato não tem forças para parar ele, então ele implorou a ajuda do Tora. Ouvindo isso, o Tora fica animado, porque ele também queria ver o quão forte era esse tal de Ayakashi. Lá na praia, o Tatsuya começou a zoar as coisas do Ushio de novo, jogando areia em todas as coisas dele. O Ushio fica muito bravo e o Tatsuya sai chorando dali. Então algumas pessoas começaram a intimidar ele e quebra os seus brinquedos. A Nakamura foi ali e bate nesses caras para eles não mexerem com uma criança. O Tatsuya começou a chorar porque o brinquedo tinha sido dado pela sua mãe. Lá no oceano, o Tora, por outro lado, estava perto do Ayakashi. Mas, ao mesmo tempo, o bichão saiu da água e o Tora viu o seu corpo gigantesco e fica assustado com aquilo. Quando o Tora tenta atacar, o seu poder do relâmpago simplesmente escorrega pelo corpo dele e não dá dano algum. O Ayakashi atacou o Tora e pega ele com a sua boca e de fato o Tora estava caindo lá para dentro e iria ser engolido. O Uzimato pega ele para isso não acontecer, mas o Tora não estava conseguindo subir e fica muito bravo por essa situação. O Tora pensa no Ushio nesse momento e pede para o Uzimato trazer o Ushio até aqui. O Tora então usa o seu poder do relâmpago lá dentro. Na praia, a Nakamura arrumou o brinquedo do Tatsuya e ele agradece muito e os dois foram curtir um passeio de barco juntos. Mas, ao mesmo tempo, o Ayakashi simplesmente engoliu eles. E quando o Ushio escuta a voz do Uzimato, ele apareceu estranhamente na frente dele. Ele falou para o Ushio que o Tora precisava da sua ajuda porque agora ele estava no estômago do Ayakashi. Ao escutar isso, o Ushio foi pegar a lança. Então a Ino chama ele e diz que a Nakamura estava em perigo. Ali o Uzimato ficou surpreso ao ouvir o nome do Ushio. Ele fala com os avós da Nakamura e pelo telefone ela conseguiu falar com o Ushio. Diz que ela estava dentro do estômago de uma cobra gigante. Então ele descobriu que o Tatsuya também estava com a Nakamura e o Ushio promete que vai salvar eles. Mas o Tatsuya estava com muito medo. Então a Nakamura o acalma, porque se eles estiverem medo, consequentemente, eles também perderiam as esperanças. O Tora também estava ali nesse lugar, e de repente alguns monstros cercaram a Nakamura e o Tatsuya. Então o Tora atinge eles com um raio e os salva. O Ushio, ao mesmo tempo, foi até onde o monstro geralmente ficava. O Ushio tenta atacar o monstro de dentro para fora. Lá dentro, o Tora apareceu na frente da Nakamura e ela finge não ter medo para que o Tatsuya também não fique com medo. Ela começou a dizer que o Ushio também não tem mãe. Ele tinha raiva quando as pessoas ficam perguntando ele sobre isso. De repente, um navio começou a ir para dentro do bicho e foi revelado que o Ayakashi estava tentando comer ele. O Tora conseguiu salvar os dois, mas ele não consegue se salvar porque lá dentro o seu poder é muito reduzido. O Ayakashi começou a puxar ele de volta, mas o Ushio vem para ajudar. Só que nesse processo, a Nakamura desmaiou e o Tora estava segurando ela com a ajuda do seu cabelo. O Ushio fica muito preocupado, ele pede ao Tatsuya para ajudar eles, mas o Tatsuya também estava com muito medo. Então o Ushio diz
que ele também era como Tatsuya, só que um dia alguém disse para ele que a mãe dele sempre o observava. Depois disso, a vida dele mudou completamente. Então, escutando isso, o Tatsuya fica muito corajoso e vai agarrar a mão da Nakamura. Só que aconteceu outro problema. A mão do Ushio escapou da lança. Enquanto eles estavam caindo, a lança por si só foi até o olho do Ayakashi e furou ele com muita precisão. O Ushio conseguiu pegar a lança e o Tora começa a correr em alta velocidade com a ajuda do seu poder de raio. Durante isso, o Ushio rasga o corpo do Ayakashi inteiro. Então ele foi completamente destruído e várias luzes que pareciam ser almas começaram a sair deles. Provavelmente essas almas eram das pessoas que morreram no mar. Então quando o Ushio diz ao Tora o seu verdadeiro nome, que é Nagato Bimaru, o Tora diz que não gostava desse nome. Nessa briga toda, o Tora conseguiu salvar a vida da Nakamura e do Tatsuya. Então o Ushio agradece muito a ele. Então depois de um tempo a Nakamura recupera a consciência, mas ela não consegue acreditar que o Ushio que matou aquela cobra. Então o Ushio diz que o monstro assustador salvou a vida dela. Aqui o Tatsuya foi até ela e deu para ela o presente que foi dado pela sua mãe, e ele pede para que os seus amigos voltem para ver eles de novo. Então, enquanto eles estavam indo embora, nós vemos um flashback. Quando o Uzimato escutou o nome verdadeiro do Ushio, ele começou a dizer que a mãe dele ainda estava viva, mas em outras palavras. Então, quando ele chegou em casa, ele ficou bravo com o seu pai e começa a dizer que ouviu dizer por aí que a mãe dele ainda estava viva. O Ushio vai ficando bravo e bravo com o papo torto do seu pai e chuta tudo perguntando onde estava minha mãe. Nessa hora, ele recebeu uma ligação e começou a sair dali porque aparentemente ele tinha alguns assuntos urgentes que tinham que ser tratados nesse momento. Vendo isso, o Ushio começou a brigar com o seu pai e o Tora também foi ali, mas na hora, o pai dele foge dali correndo. Depois disso, ele foi até o túmulo da sua mãe e não consegue encontrar nenhuma informação importante lá. Por outro lado, o pai dele chegou em um local onde alguns goblins capturaram uma mulher, e agora os goblins tentam atacar ele, mas eles foram derrotados com certa facilidade. A menina foi salva. O Shigure foi até os seus superiores e diz a eles que a fera foi solta. Ao escutar isso, todos ficam com medo e começam a perguntar quem removeu a lança. O Shigure diz que foi o seu próprio filho, e ele fala que o Ushio chama aquele yokai de Tora. Escutando isso, os seus superiores ficam chocados porque só um homem extraordinário poderia empunhar a lança. Além disso, o monstro nem matou o Ushio. Então o chefe acalma todos e diz ao Shigure que o seu filho tirou a lança, então ele não vai ser capaz de viver uma vida humana normal. Depois disso, esses homens decidiram avaliar o Ushio para ver se ele era digno ou não. O Shigure diz que ele mesmo queria avaliar o seu filho, e ele espera que não haja necessidade de matar aquele yokai. Mas se o filho dele realmente não for capaz e esse yokai for mal, ele mesmo vai matar os dois. O chefe dele aceitou essa decisão, mas ao mesmo tempo, eles não queriam dar essa responsabilidade ao Shigure. Como a fera foi solta, isso significava que o Hakumen reviveu. Então, se acontecer algum erro, isso não vai ser perdoado. O Shigure concorda com isso. No outro dia, o Shigure volta para sua casa, mas o Ushio começa a perguntar sobre a sua mãe de novo. Ao mesmo tempo, os monges também estavam indo para lá. O seu pai só pergunta ao Ushio o que ele iria fazer com a sua mãe. Então ele diz que ele não sabia nada sobre ela, mas agora ele queria encarar a verdade. Não importa quantos problemas ele tenha que enfrentar. Enquanto isso, o Shigure dá para o Ushio 1.200.000 ienes. Vendo isso, o Ushio fica muito bravo porque ele achava que seu pai queria resolver esse assunto na base do dinheiro. O Shirei diz para ele que não era para isso. Ele entendeu mal, porque esse dinheiro é para uma viagem. Mas o Ushio não entende nada. E o Shigure disse para ele que ele vai ter que descobrir por ele mesmo. Então seu pai diz para ele ir até o tio Hikaito. O Shigure falou que esse assunto é mais complexo do que ele pensava e vai precisar fazer algumas coisas para descobrir mais. O Ushio não liga para isso e decide continuar. De repente, o seu pai muda sua roupa e começa a chamar o Tora. E ele de fato apareceu ali. O Shigure simplesmente diz que tinha uma ordem para selar ele agora mesmo e desafia o Tora. O Tora aceitou numa boa, mas o Ushio não conseguiu entender nada. Então ambos se preparam para lutar. O Tora ataca com seu poder do relâmpago, mas o Shigure para isso muito facilmente. Ao ver isso, o Ushio fica chocado porque
Ele não sabia que o seu pai era tão poderoso assim. O Shigerei e o seu pai começaram uma luta muito perigosa. Vendo isso, o Ushio vem parar os dois, mas nenhum deles estava escutando. O Ushio fica muito bravo com isso e usa a lança da besta para parar o ataque. Essa é a primeira vez que o seu pai viu ele usando, então ele fica muito surpreso. E o Tora revelou que o Shigerei não estava tentando matar ele, mas o Ushio não entende. O Shigerei explicou que o nosso tempo e a seita tem duas fases. A primeira é para observação religiosa, enquanto a segunda é para selar e eliminar o yokai. O Shigerei diz ao Ushio que dessa vez ele tem uma ordem para eliminar o Tora. Ouvindo isso, o Ushio falou que, mesmo que ele tenha feito muitas coisas ruins, ele não era mais assim. Depois de ficar livre, ele não fez nada de errado. Ao mesmo tempo, os monges também assistiam isso de longe, e o Shigerei diz que não tinha necessidade de selar e matar o Tora, porque se ele ficar com o Ushio, ele pode se tornar um trunfo poderoso na batalha com a lança da besta. Mas os monges não escutam e decidem matar o Tora. Isso acontecendo, o Shigerei para o seu ataque e diz que o Ushio é capaz de empunhar a lança da besta. Então o monge diz que esses dois não poderão fazer nada para o Hakumen. Ouvindo isso, o Ushio começa a perguntar ao seu pai sobre esse Hakumen, mas o seu pai diz para ele sair dali com o Tora agora mesmo. Os monges tentam impedir ele. O Ushio diz que só queria descobrir mais da sua mãe e nada mais. O Tora também não queria se entregar assim tão fácil e se prepara para lutar. Todos os monges criam a formação para começar a selar o Tora. Então um dos monges chama o Tora de yokai humilde, porque eles selaram ele com muita facilidade. Mas isso só irritou o Tora, e agora o seu selo era inútil. O monge atacou ele, mas o Tora facilmente se salva e captura esse monge. Depois disso, ele diz que, mesmo que você tenha lidado com muitos yokais, ele era diferente de todos. Agora, o Tora ataca esse monge, mas então alguém aprisiona o Shigerei. Vendo isso, o Shei fica com muita raiva, mas o monge atacou ele e a lança vai para as mãos do Shigerei. Agora o Tora ia lutar com todos os monges ali, mas o Shigerei o impede com a ajuda da lança. Indo para o outro dia, o Shigerei pergunta ao Tora por que ele conseguiu fazer ele não matar aqueles monges. O Tora diz que o Ushio falou para ele não matar nenhum humano enquanto a lança estivesse com ele, e por enquanto ele vai obedecer a isso. Então nós vemos ele recuperando a consciência. O Shigerei manda ele sair imediatamente, mas o Ushio não queria deixar o seu pai em apuros. Só que ele falou que vai ficar bem. Depois que eles se prepararam para sair, o Shigerei fica sentado e ele sabia que o Ushio pode fazer qualquer coisa por ele. O Ushio encontrou um pente no seu bolso e o seu pai tinha falado que foi a sua mãe quem fez. O Ushio sorri bastante e sai com o Tora dali. Vocês estão ansiosos para saber o que vai acontecer com eles nessa viagem? Espera que amanhã será o próximo episódio. Deixa o sininho marcado.